O 3 segundo Atlas está a aproximar-se de Marte. Isso já não é uma mera suposição. O corpo celeste avança a grande velocidade, atravessando o sistema solar interno com a sua coma a alargar-se e a cauda a estender-se na direção errada. Vai passar mais perto do que qualquer outro objeto interestelar alguma vez se aproximou de um dos nossos vizinhos planetários. No entanto, perante este encontro tão notável, a NASA mantém-se quase em absoluto silêncio. Apenas atualizações técnicas dispersas, escondidas em arquivos obscuros, confirmam discretamente a trajetória, mas ignoram as consequências, as interrogações. Isto não é apenas mais um objeto, e desde que ultrapassou a órbita de Júpiter, o 3 segundo Atlas começou a agir de formas que questionam o que esperamos de detritos interestelares naturais. Acendeu-se mais cedo do que o previsto, o seu percurso pelo sistema solar parece quase intencional, como a marca de algo que sabe precisamente para onde se dirige. E agora, com Marte mesmo à frente, observamos da Terra enquanto as nossas sondas planetárias mais avançadas se preparam para o examinar. Os orbitadores à volta do planeta vermelho apontam os seus espectrômetros e câmaras. O telescópio espacial James Webb está fixado na sua assinatura espectral. O Hubble segue a coma. E ainda assim, por que razão a NASA se cala neste momento, quando algo de outra estrela voa tão perto de casa? O silêncio é mais ensurdecedor do que nunca. À medida que o 3 segundo Atlas se aproxima de Marte, a sua trajetória deixa de levantar dúvidas sobre a origem, passando a sugerir intenção. Não está apenas a atravessar o espaço. Está a alinhar-se. Este objeto, mais antigo do que qualquer planeta porque agora passa à deriva, segue um caminho que pareceria improvável, até para uma nave espacial guiada com precisão humana. Uma sequência quase retilínea pelo sistema solar. Cada sobrevoo cronometrado com elegância cirúrgica, para algo que supostamente nasceu do caos. O seu movimento parece perturbadoramente planeado. Contudo, não há briefing público, nem contagem decrescente global. As únicas vozes que reconhecem a sua chegada são fragmentadas, espalhadas por observatórios, relatórios de missões e fóruns acadêmicos anônimos. Alguns dados escaparam para pré-impressões, imagens de orbitadores marcianos, traços infravermelhos do James Webb, um pico recente em emissões de CO2 perto da coma. Mas não existe narrativa uniluz, nenhuma explicação fornecida pelas próprias instituições cujo objetivo é ajudar-nos a compreender o desconhecido. A Mars Express e o Trace Gas Orbiter ajustaram os horários de observação. Os seus espectrômetros estão a ser calibrados para detectar gelo de água, compostos orgânicos e rácios isotópicos invulgares. Estes aparelhos não buscam apenas beleza. Procuram anomalias. A coma não se comporta como a de cometas comuns. Algumas das suas partículas são mais densas, demoram mais a dissipar-se. A cauda, em certas observações, parece inclinada para o Sol, como se repelida não pela radiação, mas por algo diferente, algo que ainda não conseguimos medir. Isto não é especulação. São dados, e os dados não mentem. Ao mesmo tempo, o Hubble continua a captar imagens do halo exterior de poeira que envolve o núcleo. As suas fotos, embora visualmente pouco impressionantes, revelaram algo estranho, uma discrepância entre o tamanho estimado do núcleo e a quantidade imensa de material ejetado. Ou o núcleo é maior do que pensávamos, ou algo sob a sua superfície está naturalmente ativo. Alguns investigadores sugeriram conceitos como bolsões de calor interno, desequilíbrios químicos ou até sublimação ativada por compostos desconhecidos. Outros optaram pelo silêncio, talvez por decisão própria, talvez por ordem superior. Mas não é só o mutismo das instituições que preocupa. É o momento exato. O 3 segundo Atlas chega a Marte precisamente quando o ângulo de visão da Terra se perde. Em poucos dias, o objeto passará atrás do Sol, do nosso ponto de vista. Entrará numa fase de invisibilidade durante o seu período mais intenso. O instante em que é mais provável vermos comportamentos extremos ou possível fragmentação coincidirá com o momento em que menos poderemos observá-lo. Da Terra, desaparecerá. De Marte, ainda será visível, mas a transmissão de dados será incompleta, atrasada, filtrada. Isso levou alguns a questionar abertamente, se o 3 segundo Atlas for apenas um cometa, por que segue um trajeto tão otimizado?
Por que se inflamou tão cedo, agindo como nenhum objeto conhecido da sua tipo? Por que apresenta uma inclinação tão plana, apenas 5 graus desviada do plano orbital dos planetas? Esse caminho não é aleatório. Espelha o mesmo corredor celeste que usamos para lançar sondas aos planetas exteriores. Esse facto por si só é inquietante. E depois a Loeb. O astrofísico de Harvard que outrora defendeu que o Oumuamua poderia ser uma sonda agora sugere o mesmo para o 3 segundo Atlas. Ele destaca o padrão orbital, a sequência de sobrevoos, o movimento retrógrado e as anomalias espectrais. Chegou mesmo a propor o redirecionamento de sondas existentes para o interceptar, nomeadamente a Juno, que orbita Júpiter. Os seus apelos não obtiveram resposta. As agências oficiais insistem que se trata de um objeto natural, um visitante, sim, mas silencioso, uma relíquia de outro sistema, um cometa com particularidades, mas ainda assim um cometa. Mantém que não há ameaça aparente, nenhum enigma aparente, acima de tudo, nenhuma causa para alarme. No entanto, insistem também que Oumuamua era apenas uma rocha até que a sua órbita se alterou sem qualquer motivo visível. Agora, o 3 e Atlas aproxima-se do planeta vermelho. A sua cauda continua a intensificar-se. As suas assinaturas químicas estão em transformação, e o mutismo persiste. Mas o silêncio também pode ser um tipo de indício, uma omissão intencional, uma interrupção onde uma comunicação devia surgir. E se este corpo celeste for mesmo o que afirmam e apenas mais uma pedra, um mero resíduo, por que razão parece que nos observa? Porque de Marte, estamos sob vigilância. Da órbita, da superfície, de todos os fluxos de dados, agora virados para um espectro que nunca devia ter aparecido. Algo ancestral está a chegar. E aqueles que detêm mais respostas são os que falam menos. O que observamos agora não constava nos modelos previstos. À medida que o 3 e Atlas se aproxima de Marte, o seu comportamento continua a contrariar as previsões. Devia ser apenas mais um cometa. Gelado, inerte, desinteressado. Mas os registros revelam outra realidade, algo incoerente, algo com vitalidade. O telescópio espacial James Webb e o Hubble seguem-no de perto. O Webb penetra no infravermelho profundo, identificando compostos que deviam ter se degradado há eras. Orgânicos, silicatos e moléculas baseadas em carbono em estado imaculado, congelados como se o tempo os tivesse poupado. O Hubble examina a coma, fraca e instável, com um brilho que pulsa sem ritmo definido. E há ainda a cauda. A maioria das caudas cometárias aponta para longe do Sol, moldada pela pressão da radiação. Mais uma porção do fluxo de pó do 3 e Atlas dobra-se para dentro, como se resistisse a essa pressão. As partículas são mais densas, mais lentas. Uns propõem grãos de pó maiores. Outros notam que a trajetória é demasiado precisa, demasiado alinhada, demasiado deliberada. De Marte, os espectrômetros a bordo da Mars Express e do Trace Gas Orbiter detectam dióxido de carbono, carbono diatômico e outros voláteis, mas estes surgem e desaparecem de forma imprevisível. Não se trata de uma emissão constante. É intermitente, cadenciada, como se algo pulsasse, como se algo respirasse. A sua curva de luz é outro enigma. Começou a iluminar-se antes do previsto, muito antes de atravessar a linha de geada. E agora, ao aproximar-se do Sol, o seu fulgor vacila, para e depois irrompe de novo. Isto não corresponde à assinatura de um corpo passivo a aquecer-se com o calor solar. É imprevisível. É dinâmico. É peculiar. As estimativas do seu tamanho estão a variar. O que parecia um núcleo pequeno pode agora ser algo maior, talvez com 10 quilômetros de largura. E a sua massa pode justificar algumas irregularidades, mas não todas. Porque não é só a composição que inquieta os cientistas. É o destino. A sua trajetória é quase coplanar com o plano dos planetas do Sistema Solar, desviando-se apenas 5 graus do plano eclíptico. Isso é invulgar. A maioria dos objetos interestelares chega em ângulos acentuados. O 3 e Atlas desliza pelo corredor que usamos para sondas, um percurso que evoca um perfil de missão. Claro que insinuar propósito é um caminho arriscado. A visão dominante mantém-se firme.
Trata-se de um cometa. Incomum, sim, mas ainda assim fruto do acaso, não de inteligência. Contudo, em círculos restritos, o discurso muda de tom. E-mails entre equipas de investigação, alguns filtrados, outros públicos, revelam um desconforto crescente, um reconhecimento subtil de que os dados já não se enquadram nos modelos. Que este pode ser o primeiro objeto que observamos a actuar de forma que desafia todas as categorias cometárias conhecidas. Curvas espectrais com quedas inexplicáveis, assinaturas térmicas que sobem e descem com rapidez excessiva. Moléculas orgânicas em arranjos não habituais em corpos naturais. As palavras são medidas, anômalo, estranho, não classificado. Ninguém quer verbalizar o que suspeita. Ainda assim, a tensão acumula-se. O que ocorre quando algo chega das estrelas e recusa encaixar-se na forma que preparamos para ele? Quando a ciência não consegue afirmar com certeza o que é ou o que não é? A fronteira entre curiosidade e inquietação começa a diluir-se. E algures, entre o silêncio da NASA e o tumulto das conjecturas, uma nova hipótese ganha terreno. Uma que não reside nos dados, mas na lacuna à sua volta. E se o 3 e Atlas não se comportar apenas de modo estranho, mas for algo que nunca avistamos antes? Agora, enquanto o objeto se aproxima do ponto mais próximo do Sol, preparamo-nos para o apagão visto da Terra. O 3 e Atlas vai em breve desaparecer atrás do brilho solar. E nesse intervalo, na sua fase mais intensa, mais turbulenta, podemos perder tudo ou algo que nunca foi destinado a ser visto. Porque o que recolhemos agora vai além de dados. É um enigma com partes em falta. E o que perdurar pode não obedecer às leis que conhecemos. Pode pertencer a algo mais antigo ou a outra coisa qualquer. 31 de outubro. É nessa data que ocorrerá. O 3 e Atlas atingirá o seu periélio. Um instante de quietude envolto em chamas. A essa distância, a radiação solar torna-se devastadora. As temperaturas elevam-se para além do razoável. O pó evapora-se. O gelo transforma-se em gás num piscar de olhos. Estruturas frágeis colapsam. E ninguém sabe se o 3 a inteligência artificial Atlas pode ser frágil ou robusta, ou até algo completamente natural. Há quem pense que ela vai desintegrar-se por completo, com o calor e a gravidade a despedaçarem o núcleo tal como aconteceu com os cometas Ison e Helene. Outros antecipam um surto, uma explosão de atividade tão violenta que a coma se expande em instantes, brilhando com tal intensidade que se torna visível da Terra, mesmo apesar do clarão solar. E há ainda quem imagine algo mais peculiar, em que o corpo celeste atravesse esta fornalha incólume, imaculado, como se tivesse sido concebido para resistir. Caso isso ocorra, teremos de formular interrogações mais profundas. No periélio, a Terra ficará cega. O Sol ocultará a nossa visão. Os nossos instrumentos, saturados pela luminosidade, calarão. Perderemos o rastro do objeto precisamente quando ele poderia desvendar a sua essência verdadeira. Não haverá transmissão ao vivo, nem imagem nítida, apenas dados indiretos de observatórios solares como o SOHO ou o Estéreo. Estes satélites seguiram dezenas de cometas mergulhadores no Sol. A maioria desfaz-se, alguns evaporam. Poucos raros perduram. O que fará a Atlas? De Marte, as sondas orbitais talvez ainda captem algo. Os seus sensores prosseguirão as observações, transmitindo informações nas semanas subsequentes, mas até eles têm fronteiras. Se o corpo alterar-se de repente, se partir, virar ou acelerar, poderemos não o registrar a tempo. No entanto, há nesta incerteza uma serenidade estranha, uma quietude consciente. Porque, uma vez que se esconda atrás do Sol, algo ficará resolvido, algo definitivo. Se sobreviver, reaparecerá semanas depois, mais tênue, esmorecendo, rumando a Júpiter, depois ao limite, e ao vazio. Nunca regressará. Este é o nosso instante. Alguns astrônomos procuram indícios. Se houver fragmentação, os padrões de detritos poderão revelar a estrutura interna. Se a coma mudar abruptamente de forma, isso pode expor saídas ocultas ou energias latentes. Se a trajetória oscilar, indicará forças que ainda não compreendemos. Alterações mínimas podem carregar significados imensos.
E se nada ocorrer, isso também será uma declaração, pois este objeto nunca foi comum. O seu acendimento precoce, as anomalias espectrais, o percurso pelos planetas interiores. Não são meros pormenores. São sinais. E o mutismo em torno deles não é casual. Este momento, a passagem pelo fogo, é o ponto de viragem. Depois disto, talvez nunca mais o vejamos com nitidez. Tornar-se-á outro enigma, entrevisto a meias, guardado em fragmentos digitais, catalogado como visitante anômalo e discretamente esquecido. A menos que optemos por sondar mais fundo, a menos que algo nos obrigue, porque, quer se desfaça ou irrompa, esbata ou persista, a Atlas está a narrar uma história em particular. E nós estamos no limiar dessa história, de costas para as chamas, à espera de que algo se revele, algo inexplicável. Talvez seja só uma rocha, um errante gelado ancestral projetado pela galáxia por uma força muito dissipada. Talvez todas as irregularidades sejam mero ruído, acaso, erro de cálculo. Um cometa a comportar-se como cometa de forma inédita. Essa é a interpretação reconfortante, a que nos permite descansar. Mas, por outro lado, talvez não, porque a Atlas não agiu como esperado. Iluminou-se antes do tempo. Deslocou-se com exatidão. Atravessou os planetas interiores em fila. E agora avança direto para o Sol numa rota que ecoa os percursos das nossas próprias sondas. E o silêncio, talvez o sinal mais perturbador de todos, acompanha-a desde o início. Se for apenas detritos, por que parece tão intencional? Por que cada etapa soa premeditada? Por que cada medição suscita mais dúvidas do que resoluções? E por que, ao atingir o clímax da sua viagem, desviamos o olhar? Sabemos como os cometas se apresentam. Sabemos o que fazem. Mas este é distinto. E se o sentires no fundo, para além dos dados, sob as justificações, não estás só. A verdade é que o universo não nos deve lucidez. Deve-nos assombro. E este corpo, quer natural quer artificial, quer ancestral quer propositado, trouxe-o, lembrou-nos que o espaço não é vazio, que o silêncio não é ausência, que por vezes chegam coisas sem aviso, sem modelo, sem proveniência. Coisas que nos levam a questionar o que julgávamos resolvido, o que julgávamos nosso. Talvez a Atlas se desintegre no periélio, espalhando os seus segredos em pó. Talvez perdure e se afaste, sem mais revelações. Ou talvez nunca se tratasse do que deixa para trás. Talvez se tratasse do que observou. E se assim for, se este visitante não só transitasse mas retribuísse o olhar, então temos de ponderar mais do que o seu espectro ou velocidade. Temos de considerar que fomos nós os observados. Assim que observes os céus nas próximas semanas, porque algo acabou de passar perto de casa e não o fez em segredo. Se este tipo de enigma te comove, se o vazio entre estrelas te faz especular sobre quem ou o que poderá estar lá fora, então mantém-te atento. Subscreve o canal. Partilha as tuas reflexões. Ora, pois o Atlas pode sumir em breve, mas as indagações que ele desperta estão só no início. Música.